Em um mundo onde há uma preocupação em relação ao futuro da humanidade, principalmente pela escassez de recursos e alimentos, o Brasil tem uma autarquia preocupada em discutir e aplicar as melhores tecnologias sobre a questão. A população mundial em situação de insegurança alimentar aguda passou de 135 milhões em 2019 para 345 milhões. Atualmente, 845 milhões de pessoas no planeta ainda carecem de alimentação adequada. Em setembro, o Programa Mundial de Alimentos da ONU lançou um alerta vermelho prevendo elevação do desabastecimento e da desnutrição mundial nos próximos meses. Em grande parte, associa tal situação a debilidades da oferta causadas por conflitos bélicos, eventos climáticos extremos, consequências da Covid-19 e elevação de custos agrícolas. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem a missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Por meio de programas de pesquisa específicos, a Embrapa busca organizar tecnologias e sistemas de produção que aumentem a eficiência da agricultura, além de um conjunto de tecnologias para a incorporação dos cerrados no sistema produtivo. O desenvolvimento da agricultura é vital para atender a demanda crescente por alimentos e para aumentar o PIB brasileiro, como a exportação de grãos, já que até então a produção de commodities agrícolas era limitada a café, açúcar, cacau e algodão. E foi a tecnologia da Embrapa que abriu portas para plantações de soja em larga escala e pastagens expansivas em pleno solo ácido do Cerrado. E é esse mesmo investimento em ciência que faz com que a estatal tenha braços de pesquisa e atuação também na área de preservação de culturas a alimentos locais, assim como no desenvolvimento do turismo rural. Justamente por isso, convidamos hoje aqui para uma conversa o engenheiro agrônomo Ricardo Elesbão Alves. Ele é formado em gastronomia, especialista em história da alimentação e patrimônio cultural e chefe de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Embrapa Alimentos e Territórios. Ele vai falar sobre os 50 anos da Embrapa, completados em 2023, os desafios colocados daqui para frente e essa nova área de atuação da estatal. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês aqui, batendo um papo sobre nossa Embrapa, sobre o país, sobre a agricultura. Ricardo, hoje a gente celebra, toda a pujança do agro brasileiro, um dos principais protagonistas do PIB do país e que colocou o Brasil nesse status de país agroexportador. Nossa agropecuária alimenta cerca de 1/6 da população mundial. E chegamos a isso graças a alguns fatores, entre eles o investimento em tecnologia. E aí que entra o papel crucial da Embrapa, estatal que há 50 anos cumpre essa missão de aplicar ciência para buscar eficiência na produção de alimentos. Começo te perguntando aqui para a nossa conversa, Ricardo, na sua visão, o que responde pelo sucesso da Embrapa? Nós começamos, tudo isso, eu digo, o país, e com a participação forte da Embrapa, na década de 70, houve um entendimento, um grande investimento no que a gente chama de Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que tem como base a Embrapa, mas envolve todas as universidades agrícolas. Nessa época, em especial da formação da Embrapa, em 73, e os anos seguintes, vamos dizer assim, escolheram alunos excelentes nas universidades, se investiu em formação nas melhores universidades americanas, europeias, enfim. E isso trouxe para dentro do que era então a Embrapa e o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária e Informação um grande número de cérebros que foram capazes de alcançar resultados bem interessantes, em especial associados à produtividade. Assim, a gente passou a explorar praticamente sem grandes avanços, exceção do Cerrado, em fronteiras agrícolas, de produção agrícola, produzindo mais em praticamente o mesmo espaço. Nós seguimos ainda com essas possibilidades hoje. Nós temos algumas áreas, você falou dessa questão da sustentabilidade, que é muito importante, várias áreas degradadas que ainda podem ser, inclusive, recuperadas, trabalhadas para aumentar a fronteira agrícola sem obrigatoriamente trabalhar com retirada de qualquer
material nativo ou impactar sobre o ambiente. Nós temos ainda um papel muito grande, a Embrapa e todas as instituições de pesquisa agrícola do país nesse sentido, né? E você pessoalmente, Ricardo, você sempre almejou trabalhar na Embrapa? Era um objetivo de vida seu profissional? Muitas pessoas, inclusive no interior, sou do interior da Paraíba, uma cidade chamada Guarabira, uma cidade de 60 mil habitantes, e que muitas coisas no interior estão muito voltadas para o rural, né? Então, assim, Globo Rural, essas questões, você via aquela presença constante da Embrapa, né? Sempre pareceu, e até hoje parece para muita gente, até quem não tem relação com a Embrapa, a importância do que aquele trabalho leva, né? Eu acabei fazendo agronomia na Federal da Paraíba e logo em seguida, ainda quando estava começando o doutorado, houve um concurso e eu prestei de imediato, né? Foi uma coisa que eu sempre almejei mais do que ser professor universitário, estar numa empresa de pesquisa que pudesse contribuir para o país. Ricardo, quanto a nossa agropecuária hoje atende plenamente às demandas de preservação e em que medida a Embrapa também atua nesse sentido? Na verdade, é uma coisa importante essa pergunta, porque assim, há sempre uma certa polêmica sobre essa questão, né, de atendimento à preservação, à sustentabilidade, porque é algo que é quase, eu não diria impositivo, mas quando se fala em mercado, e mercado internacional, principalmente, e mesmo nacional, mesmo redes de supermercado, há exigências hoje, do ponto de vista de que por trás do alimento, né, que você está comprando, tem uma série de requisitos, que isso é uma coisa que passa a ser quase que natural. Mantém-se no mercado quem atende essas exigências, né? Esses requisitos, na verdade. Quando se começou a trabalhar, por exemplo, a Embrapa, o Ministério da Agricultura, com o que a gente chama de produção integrada, ter um controle maior do que se usa no campo, defensivos, adubos, etc., e registrar isso e poder rastrear isso, da mesma forma com todas as legislações que a gente tem com orgânicos hoje, inclusive com um sistema participativo de garantia, que é uma certificação orgânica que não depende de terceiros, que os próprios agricultores podem se organizar normalmente pequenos agricultores, para fazer isso. O mercado, a tendência natural é que ele adquira esses produtos. E aqueles que não respeitam acabam ficando fora do mercado. Então, assim, é algo que cada vez mais se torna natural. Acessa o mercado, quem preserva, quem mantém sustentabilidade, quem respeita as pessoas, quem tem controle sobre o que é produzido e produz alimentos saudáveis, etc., né? Isso é uma tendência mundial de que os produtos sejam saudáveis, que se atendam todos esses requisitos de qualidade para o consumidor. Bom, Ricardo, você atua num setor da Embrapa chamado Alimentos e Territórios, está completando 5 anos, né, de existência desse setor. Eu queria te ouvir um pouco, se você explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, como é que esse segmento atua e quais são os objetivos dele. Na verdade, assim, a Embrapa são unidades de execução de pesquisa, né? São unidades descentralizadas, e essa é a mais nova unidade, por isso a questão dos 5 anos, né? Ela está localizada em Alagoas, e essa temática Alimentos e Territórios é uma temática bastante nova para a Embrapa, né? Voltando àquilo que eu falei do momento 70, 80, da questão mais produtivista, o mundo inteiro, e associando a minha fala anterior, o mundo inteiro passou a ter outros cuidados, além da questão puramente de quantitativo, da qualidade mais visual dos produtos. Se você pensar na Europa, vai ficar muito mais claro explicar a relação dos alimentos com os territórios, né? Alguns países europeus, como Itália, França, Espanha, Portugal, chegam a ter 4, 5 mil produtos tipificados ou reconhecidos. Isso é feito através de denominação de origem controlada, indicações geográficas, marcas coletivas. Essas atribuições fazem com que você atrele esse alimento à sua origem. Uhum. Isso é muito importante para a gente, inclusive para a nossa identidade, né? Você sabe, São Paulo tem muitas pessoas que vieram de outros estados do país e trabalham em São Paulo, de Minas, do Nordeste, enfim. Você ter um alimento que você tinha costume de consumir na sua origem, isso faz com que você mantenha a sua identidade, né? Então, a Alimentos e Territórios trabalha com essa relação do território e dos alimentos, mas muito focado, principalmente em agricultores familiares, em áreas onde há extrativismo, povos e comunidades tradicionais, que podem ser incluídos sem sair de onde estão, né? A gente sabe que tem muito êxodo rural, muita gente sai dos locais onde estão, e às vezes eles produzem alimentos super especiais. Se você mapear
Rio Grande do Sul, por exemplo, há regiões onde tem pomeranos, italianos, poloneses, alemães, e aquilo já se caracterizou por alguns alimentos que tem naqueles territórios e que as pessoas vão lá consumir no território. Uhum. A gente brinca às vezes falar que às vezes você vai comer o território. Da mesma forma em Minas, os queijos da Serra, se você vai a Belém, a Manaus, peixes, frutas locais, o Nordeste também, vários produtos. E a ideia é, a partir de nexo que envolve alimentação, gastronomia, turismo rural, tema relativamente novo para a Embrapa também. Então, todas essas conexões são feitas no Alimento Território. Nós temos projeto, por exemplo, um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que usa um conceito europeu que chama paisagens alimentares, que considera um ambiente como um todo. As pessoas, os alimentos produzidos lá, as relações que você tem com a paisagem, e a gente está trabalhando com marisqueiras no litoral de Sergipe, Pernambuco, está trabalhando com beijuzeiras em Sergipe, está trabalhando em várias comunidades rurais que produzem frutas, etc., e que têm produtos especiais. Por exemplo, há um fermentado de jabuticaba, né? A gente não pode chamar vinho fermentado que não é de uva, Uhum. e que está há mais de 60 anos sendo produzido numa serra lá no interior de Alagoas, e essa comunidade hoje está acessando o mercado local, começando a ser trabalhado por 3 unidades da Embrapa diferentes, sob nossa coordenação, para desenvolver um produto que vai acessar mercado, um espumante, um fermentado de jabuticaba, que eles já tinham a tradição de fazer, mas que a Embrapa está aportando conhecimento e tecnologia para que isso alcance de forma mais formatada em relação a atendimento à legislação, etc. Nessas questões. Trabalhamos, por exemplo, com conhecimento tradicional associado junto com indígenas, com quilombolas, com boleiras de Alagoas, conhecendo o saber fazer das boleiras. Então, dessa Embrapa tem parceiros como o IFAM, por causa da patrimonialização imaterial, o reconhecimento do saber fazer de alguns alimentos tradicionais. Tem um forte trabalho com a FAO, de reconhecimento de sistemas agrícolas tradicionais. Esses reconhecimentos fazem com que se jogue luz em comunidades rurais que estão, às vezes, fragilizadas pós-pandemia, fragilizadas por não ter acesso a crédito, a mercado. E a ideia é trabalhar com eles para que eles acessem o mercado a partir dos produtos que eles têm e a partir de onde eles estão. Nossa, Ricardo, isso é espetacular. O potencial do Brasil, dadas as nossas dimensões, é um potencial gigantesco, né? Se isso for estruturado nos seus diversos territórios, como essa unidade da Embrapa tem trabalhado até aqui, não é isso, Ricardo? Se você imaginar, vamos falar de Portugal, né? Um país de 10 milhões de habitantes. Em todo o território, Serra da Estrela, Alentejo, várias regiões com vinhos, com queijos, com produtos característicos. Se você olhar para o Brasil, né, é uma coisa quase que infinita de possibilidades, né? Porque nós temos uma base tremenda de culinária e de gastronomia associada aos africanos que vieram, né, de forma forçada para cá e que tem uma riqueza tremenda cultural. Nós temos muitos europeus que vieram, próprios portugueses na formação, mas também tem italianos, tem mais de 100 mil famílias italianas por sul do país. Nós temos comunidades indígenas no país inteiro. Nós temos um produto, né, que é símbolo nosso, que é a mandioca, né? Um programa recente que a gente fez com o Pedro Bial e com o Alex Atala, a gente estava comentando sobre isso, né? É toda uma tecnologia, né, por trás para aqueles que não conhecem como se faz uma farinha, etc. Muitas mandiocas são selvagens e têm alcaloides que são tóxicos, até mortais. Então, os indígenas desenvolveram a forma de extrair a manipoeira, tirar, vamos dizer assim, a parte que é tóxica e ter um produto que é a base da nossa alimentação. Então, essa relação nossa com o conhecimento tradicional é muito importante. Não para se apropriar dele, mas para proteger também esse conhecimento, né? O Brasil tem uma legislação bem importante e rígida em relação a isso, né? Então, a ideia é muito de cocriação, de dar suporte a essas comunidades que já têm sua tradição de usar seu conhecimento, de alguma forma, com esses reconhecimentos que se dá, de indicações, de marcas, proteger esse conhecimento com eles e não, obrigatoriamente, repassar isso para outras comunidades, a não ser que eles queiram. Como pesquisador, eu vejo uma coisa muito gratificante poder trabalhar com isso, né? E a gente poder resgatar essas questões e dar a essas pessoas a possibilidade de serem incluídas a partir do que elas sempre fizeram e das suas tradições.
Os agentes da gastronomia, restaurantes, chefes, têm feito um pouco essa virada de chave no Brasil de valorização da culinária local, dos alimentos locais, dessa economia local? Essa virada de chave está ocorrendo no Brasil, Ricardo? Tá sim, e paralela ao que aconteceu no mundo, né? Parte dessas questões e assim, os chefes de cozinha acabam dando uma visibilidade interessante a alguns produtos, né? À medida que trabalham com produtos locais. Praticamente cada estado do país tem importantes chefes que fazem isso. A partir de Fernando Adrià e outros pesquisadores espanhóis, principalmente, fez com que se jogasse um olhar para essas questões da alimentação local, né? Então alguns pesquisadores acabaram trabalhando e dedicando parte da sua atuação também para essa relação com o local, mas também com a pesquisa, né? Por exemplo, o Alex Atala tem um instituto chamado Instituto ATA, que se relaciona com a ciência. A Ana Luísa Trajano também tem um instituto chamado Brasil Agosto, que inclusive eles têm um dos chefes de cozinha do Instituto Brasil Agosto, que é o Marx, faz parte do conselho assessor da nossa unidade. Se você imaginar uma unidade de produto agrícola, um feijão, um soja, etc., eles têm no seu conselho assessor pessoas, produtores agrícolas, exportadores, etc. A nossa unidade tem um coordenador de um centro de pesquisa na França que trabalha com essas questões, uma pessoa do SEBRAE que trabalha com toda essa questão da inclusão socioprodutiva também, tem um chefe de cozinha. Ou seja, isso é muito importante para sinalizações, né? Para a gente estar de olho no que está acontecendo e se relacionando com isso, porque muitas dessas questões podem se dar a partir dessa relação com a gastronomia e com os chefes. Eu deixo só um alerta importante aqui. Claro. O objetivo não é você jogar, digamos, você tem uma planta importante que pode gerar um alimento que vai para a gastronomia, etc., e que está no interior de São Paulo, está no Vale do Ribeira, está associado à comunidade indígena, mas esse alimento é um alimento que eles usam no dia a dia. É importante desenvolver produtos com isso, é importante que possa manter-se no local, porque você não pode ameaçar essas pessoas de ter acesso ao próprio alimento que ele usou a vida toda. Eu vou te dar um caso bem emblemático nosso, que a Embrapa, inclusive, atuou. O açaí, hoje, está no mundo inteiro, né? Está no mundo inteiro de uma forma não como as pessoas consomem no Amapá e em Belém, né? As pessoas comem o açaí com farinha, com peixe, etc. É a comida do dia a dia deles, né? A gente tinha um projeto com a União Europeia, entre 98 e 2002, tinha 3.500 pontos de venda direta ao consumidor em Belém, dessa forma que eu estou falando, farinha, açaí, peixe, etc. Ou seja, é uma coisa realmente da comida do dia a dia. E a demanda por açaí foi tão grande com o tempo, né? Academias, se descobriu, trabalhei de 2011 a 2014 nos Estados Unidos, para a Embrapa, no programa Labex, né? Na parte de biodiversidade e novos produtos, e tinha 8 universidades americanas trabalhando com açaí. Nossa. Então isso passou a ter produtos no supermercado da Europa, da Ásia, de tudo que é lugar. E acabou o consumo local de açaí no norte tendo uma pressão, ou seja, as pessoas tendo menos acesso ao produto, ficando muito caro. Então teve todo um trabalho que envolveu a Embrapa, a universidade, desenvolver materiais para plantar açaí. Então, parte do açaí que a gente tem hoje, claro, continua vindo das áreas ribeirinhas e das áreas nativas, mas parte também já vem de material que a Embrapa produziu, para que conseguisse manter as pessoas tendo acesso ao alimento do dia a dia delas. Esse tema é fascinante, porque o mercado de frutas, para só falar de um aspecto específico, mas o mercado de frutas nativas no Brasil, imagino que seja bem importante, não é, Ricardo? E trabalhar com esses parâmetros de estruturação de mercados, mas também de conservação, não é? Um pouco teria que ser esse o objetivo. Imagino que não só açaí, mas muitas outras frutas têm esse mesmo potencial no Brasil, não é? Muito importante essa questão. A minha formação de base sempre foi fruticultura, já fui, inclusive, presidente da principal sociedade científica brasileira que trabalha com frutas e trabalha a minha vida toda com frutas nativas. Nós temos vários casos, inclusive, há um tempo atrás, onde houve uma espécie de formalização de um nome de um produto na Ásia, a partir do cupuaçu, e se passou um tempo o Brasil correndo atrás para poder voltar a usar o nome cupuaçu em produtos brasileiros, entendeu? Só para você ter uma ideia de uma questão importante. Mas nós temos muitos produtos importantes. Piqui, que está no centro-oeste, que está também em algumas áreas, são duas espécies diferentes, mas em algumas áreas do nordeste. Nós temos no sul do país pitanga, várias outras frutas.
a família da goiaba, que é uma fruta mais conhecida, chama mirtácea, né? Muitas das mirtáceas, de certo modo, estão preservadas em alguns bancos que a própria Embrapa tem, universidade, mas elas eram muito presentes no que era Mata Atlântica, áreas de preservação que estão menos preservadas, né? Então, muitas dessas plantas precisam e são mantidas pela Embrapa, porque se quiser em dado momento, domesticar ou produzir em grande escala ou retornar para os agricultores, né? A Embrapa fez, inclusive, em algum momento, papel importante de devolver sementes a indígenas de milho e outras espécies, nossa Embrapa Senagem de Brasília, porque a Embrapa mantinha conservado parte desse material. Então, realmente, há muito o que se fazer e uma infinidade de frutas, né? Uhum. Como é que são definidos os territórios exatamente? Como é feita essa delimitação de o que é um território? Tem a ver com delimitações já formais, como cidade, estado, ou não foge a essa lógica, Ricardo? Conceitualmente, há várias discussões sobre isso. A gente tem termos que a gente usa, por exemplo, que são territórios alimentares. Por exemplo, toda a área onde ocorre açaí no Pará pode ser considerado um território específico onde há o açaí. E esse território pode ser reconhecido e protegido. Ao mesmo tempo, a gente trabalha com coisas mais macro, como bioterritórios gastronômicos, que pode ser, por exemplo, a região da Caatinga nordestina. Só que, assim, isso não é demarcado, isso não é... Eu estou falando para que você entenda. Sim. Um território mais macro, né? Porque dentro do Nordeste da Caatinga tem serras, onde é mais frio, tem variações desse bioma. Mas, normalmente, esses territórios são, pensando na Europa, que é algo mais quadrado, né? Você tem Bordeaux, na França, uma tradição de determinado varietais de vinhos. Com o tempo, esse vinho foi reconhecido como um vinho diferenciado e esse território é demarcado e só as pessoas que estão naquele território podem comercializar e produzir um vinho chamado, ou tido como origem de Bordeaux. É essa a dinâmica de se trabalhar. Ele pode ser contíguo ou não. Você pode ter um espaço entre um território e outro, e essa denominação de origem ou denominação geográfica inclui espaços que não estão exatamente juntos. Claro, na mesma região, mas não exatamente juntos. Tem um certo nível de complexidade, mas o que está ligado à questão do território é o que ele tem. Pode ser um complexo de produções agrícolas, que é o que a gente chama de sistemas agrícolas tradicionais, que pode envolver pescadores que estão à beira-mar e que trabalham com mandioca há 100 anos. Então tem toda essa tradição do peixe, da mandioca, etc. Pode ser uma região do centro-oeste onde ocorre piqui, onde ocorre macaúba, e tem uma grande concentração disso. Floresta Nacional do Araripe, no Ceará, que tem grande concentração de piqui, e isso está associado até uma unidade de conservação também, né? Então é uma coisa bastante variável, mas reconhecer é importante para proteger, inclusive, as pessoas que dependem disso. Para a gente fechar nossa conversa, Ricardo, queria te ouvir um pouco, trazendo muito para o dia a dia do brasileiro, aquilo que ele tem na sua mesa. Que tipo de reflexão você acha que é importante hoje, que a gente precisa ter com relação ao alimento que a gente consome? O que vem mudando ao longo do tempo e que dialoga com isso que a gente conversou aqui e até com a atuação da Embrapa? O que a gente tem que pensar quando consome esses alimentos que vão à nossa mesa? A gente tem feito alguns trabalhos, e que se conecta com a sua pergunta, associados ao consumo dos alimentos locais em especial, né? Cada vez menos uso de ultraprocessados, etc. Formação de novos consumidores, aí eu falo crianças, né? A gente tem países que... Estados Unidos é um grande exemplo, o México, que está ao lado dele também. Eu tive colaboração durante um bom tempo com o México e estava trabalhando com um grupo que trabalha com frutos, mas trabalha com feijão também. A gente foi num evento internacional e, à época, havia uma diminuição de 40% dos jovens mexicanos no consumo de feijão, que tem uma tradição até maior que a nossa de consumo no dia a dia, né? Então, isso provocado por refrigerantes, alguns snacks, assim, que não são naturais e acabam impactando na saúde também. Então, é mais investimento em saúde. Então, esse olhar para a mesa tem um forte, inclusive, relação com políticas públicas alimentares, né? Nós temos algumas políticas públicas alimentares importantes do país, como PENAI, PA, programas de aquisição de alimentos, e se privilegiar a compra de alimentos locais, que, inclusive, tem menos movimentação, menos geração de carbono, que a gente chama de circuitos curtos, né? Você comprar diretamente no agricultor. Imagino que, não sei se você teve a oportunidade na pandemia, com muitas pessoas, de passar a comprar
alimento cada vez mais próximo de você, até por essa questão dessa distância. Então, essa Sim. aproximação entre o agricultor diretamente com as pessoas vem acontecendo. E um dos trabalhos mais importantes que a gente tem tentado fazer são com as escolas. Nós temos um projeto e uma premiação que, junto com o Sebrae, com o Senac, que é um concurso de merendeiras. As merendeiras normalmente nas escolas estão associadas a um nutricionista, e nesse concurso se premia aquelas que privilegiam alimentos da agricultura familiar e alimentos produzidos nos próprios municípios. O projeto é em Alagoas, e assim, há municípios hoje comprando quase 80% da produção no local, né? Comprando no município, em vez de pagar mais caro, movimentar alimentos de grandes distâncias e privilegiando muitas vezes alimentos muito ricos que estão ao lado das pessoas. Então, cada vez mais as pessoas buscam alimentos mais saudáveis, que tenham sido produzidos mais perto. Os chefes de cozinha todos trabalham com esses conceitos também. Então, essa é, acho que, uma das grandes contribuições que a gente pode dar, formar novos consumidores, em especial as crianças, e que eles consumam alimentos locais. Muito bem, quero agradecer demais aqui a Ricardo Elesbão Alves, engenheiro agrônomo, formado em gastronomia, mestre e doutor em ciência dos alimentos, especialista em história da alimentação e patrimônio cultural, e atua na Embrapa como chefe de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Embrapa Alimentos e Território. Um papo fascinante, um segmento fascinante e tão importante para o Brasil, né, e com o potencial que o Brasil tem localmente, né, como mercado interno e como exportador também. Ricardo, adorei te ouvir, obrigado aqui por esse tempo disponibilizado aqui com a gente. Eu e a Embrapa agradecemos pela oportunidade. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.